primeiro quero agradecer, né, vocês, guerreiras, virem sábado de manhã, quase no Natal, eu sei como é que é. Agradecer a Michele pelo espaço, agradecer o pessoal que está aí vendo online, beijo. E o pessoal que vai ver depois gravado também, né? E eu acho importante a gente fazer essa troca, assim, pra gente se preparar, como é que vai ser. É bom a gente estar preparado, né? A gente saber, olha, isso eu já ouvi falar, eu já tinha, né? Pra gente não ser pego de surpresa. Então, 2024, ele... nós, os astrólogos, estamos vendo, né? Ele vai ser um ano de marcador. Ele vai ser um ano que vai marcar o final de uma era, né? Porque a partir de 2025 nós vamos entrar numa outra era cósmica, falando assim, tá? É um ano de um planeta, que é Saturno, né? Que é um planeta muito... ele é muito difícil de lidar, né? Digamos assim. Só fazendo um parênteses. Os planetas, eles não fazem as coisas com a gente, né? Eles não são os planetas que fazem os acontecimentos na Terra, né? Os planetas são marcadores de eventos. Então, nós, astrólogos, estudamos através dessa marcação de eventos históricos lá atrás, né? A gente pode fazer uma previsibilidade. Então, o astrólogo não é adivinhador, o astrólogo não é vidente. A astrologia é uma ciência, embora não seja reconhecida, mas ela trabalha o tempo todo com cálculos, com longitude, latitude, né? Quem trabalha com cálculo aqui, a minha irmã que é arquiteta, as duas arquitetas, né? É uma ciência, né? É exata. Então, a astrologia, ela é exata, não existe erro. A partir do momento que tu faz um cálculo para constatar um evento, para fazer um mapa de uma pessoa, não existe erro, né? No espiritismo a gente costuma dizer a reencarnação não erra o endereço. Então a astrologia também não erra um mapa, né? Então, claro que agora está muito mais fácil, a gente tem um programa de astrologia, a gente vai ali e marca, né, o evento que a gente quer, ou a data que a gente quer, e aí a gente tem tudo ali certinho, programadinho, tudo detalhado. Mas antes, quando eu fiz o meu curso de astrologia 20 anos atrás, era tudo na mão, né? E quem me conhece sabe que eu tenho uma grande dificuldade com matemática, então eu arrancava os cabelos para fazer os cálculos. Mas era complicado, mas era a única maneira que a gente tinha de aprender, né? Então, quando a gente vê a regência de um planeta, né, a gente olha para trás na história, né, e vê todos os anos que esse planeta teve uma regência sobre a Terra, e aí a gente consegue pontuar como vai ser o ano, né, baseado naqueles fatos históricos, né, e na combinação, digamos assim, dos aspectos astrológicos, né. A astrologia trabalha com aspectos e esses aspectos dão um tom do que vai acontecer, né? Então, por exemplo, a gente são vários aspectos, mas tem aspectos mais fortes, digamos assim, que é uma quadratura, uma conjunção, uma oposição. Esses aspectos são as combinações entre eles, entre os planetas, nos signos, nas casas que habitam os signos, e aí sim marcam os eventos que já estão para acontecer, mas não é a gente que faz isso. É só esse parênteses para a gente ter essa noção. Então, o que a gente tem? Existe um ciclo que rege a Terra, e isso vem lá da astrologia passada dos sumérios, aquela parte bem antiga, onde eles se guiavam pelo céu para poder fazer a sua vida naquela época, né? Não existia relógio, a marcação do tempo era pelo céu. E eles calculavam e estudavam as estrelas, as constelações principalmente, né? A posição ali dos astros, e a partir dali eles também conseguiam pontuar algumas coisas. Então a gente tem um ciclo na Terra chamado um ciclo de 36 anos. De 36 em 36 anos, a regência maior desse ciclo se modifica. Então, em 2017, nós entramos numa nova regência, que é a que nós estamos agora, que é Saturno.
Então 2017 foi um ano, é por isso que eu sempre digo assim, se você lembra como foi o seu ano de 2017, você vai ter uma noção do que vai ser esse ano agora, né? Então, para uns pode ter marcado para algumas coisas, outros não, enfim. 2017 a gente entrou nesse grande ciclo de Saturno e também entramos numa regência de Saturno, né? Começou uma regência também de Saturno. Então, esse ano também nós temos essa dupla regência, né? Então, é Saturno ainda, porque ele só termina em 2052 a regência dele. Então, a gente vive sob essa grande regência dele, né? E este ano nós vamos ter a regência, digamos que é a corregência de Saturno pela Terra, né? Então o que acontece? Saturno é um planeta que ele fala muito da cobrança, né? A gente chama ele do grande professor. Tem uma parte da astrologia que diz que a astrologia tradicional, eu não trabalho com astrologia tradicional, eu trabalho muito com astrologia moderna, né? É a minha formação, astrologia moderna. Mas a astrologia tradicional fala que Saturno é o grande maléfico. Então ele tem essa fama assim, de ser ruim, né? E o grande benéfico é Júpiter, né? Mas eu não vejo ele como uma coisa ruim, até porque eu acho que os astros não existe essa questão mais negativa. Tu não pode colocar uma questão negativa em cima de um planeta. Ele tem as vibrações dele, né? E ele é, então, conhecido como o grande professor. Então, o que é um professor? Não é aquele professor legal, querido, que é amiguinho dos alunos. Ele não é esse professor. Ele é aquele professor que todo mundo talvez tenha tido já, que não é muito de falar, que não é muito... Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Não é muito de falar, não é muito de mostrar os dentes, né? Mas ele é um grande professor, ele é ótimo professor, né? Mas ele cobra a lição. Então esse é um ano especificamente voltado para isso, né? É um ano de cobranças das lições de cada um de nós e da Terra, né? Da humanidade, né? Então é um ano que a gente vai sentir muito isso, se sentir cobrado. E um ano de muito trabalho. A gente estava até vendo aqui, estava um grupo de astrólogos falando, é um ano engraçado, porque é um ano que parece que a gente não vai conseguir ter lazer. Sabe aquela sensação de que, eu vou ali dar um passeio, mas alguém me chamou para um trabalho no meio do passeio? É tipo isso, tá? Porque Saturno não tem lazer com ele, né? Ele não acha importante as distrações, né, que a gente estuda no yoga, no reiki, as chamadas distrações do mundo, as distrações mundanas, né? Ele não deixa ninguém se distrair. Então tu está lá bem bela fazendo uma viagem, alguém te liga, olha, faltou o documento tal. Ai meu Deus, aí tu vai ter que trabalhar no meio da viagem. É tipo isso, tá? Então é um ano de muito trabalho. Não necessariamente um ano de muito trabalho vai ser um ano de muito dinheiro. Então, Saturno, ele é o planeta da vibração da escassez, né? É chato dizer isso, né? Mas ele é frio, ele é seco, ele é escasso. Então, por quê? Porque ele trabalha com limites, com fronteiras, né? Então, ele vai até ali, dali não passa mais. Então, o que vai acontecer? Não para todas as pessoas, né? Aí depende muito. Depende muito da onde você tem no seu mapa Saturno, depende dos aspectos que esse Saturno faz no seu mapa, enfim. Mas no geral, né, quando a gente estuda a astrologia do mundo, que se chama astrologia eletiva, não é muito meu forte, mas quando eu faço as palestras sobre o ano, a gente estuda mais, né? Quando a gente estuda a astrologia do mundo, a gente vê o que vai ser para o mundo. Então, mundialmente falando, a gente vai ter uma crise econômica muito grande, né? A gente não vai ver muito essa circulação do dinheiro. Vai ser um ano mais limitado, mais de economizar do que de soltar, né? Então, a gente não vai ver muito essa questão da gente vai trabalhar, mas não vai conseguir receber, não que não vai receber, mas não vai conseguir receber o tanto de trabalho que a gente vai ter, né? Porque ele trabalha com as fronteiras. E aí a gente entra numa outra questão que eu sempre trago aqui também. Eu não consigo enxergar a astrologia sem enxergar
o contexto espiritual disso tudo, né? Então a gente também, dentro da espiritualidade, a gente também está passando por uma transição planetária muito grande, né? E aí isso vem desde 2008, que começou aí com a Saturno já e Capricórnio muito fortes, e ali a gente já teve aquela bolha imobiliária, aquela crise de 2009, tudo isso vem com Capricórnio e Saturno já fazendo assim esse aspecto mais forte na Terra, né? Então, o que vai acontecer esse 2024? Existem coisas que precisam acontecer ainda por causa dessa transição planetária. O Covid foi uma delas. Quase que um recado para a humanidade: olha, vamos nos sacudir, precisamos nos mexer, precisamos olhar para a vida de um jeito diferente, olhar para a natureza de um jeito diferente. Parece que não deu muito certo. Parece que as pessoas não aprenderam a lição que precisavam aprender. As pessoas, eu digo todos nós, né? A gente tem que se incluir nisso, porque nós estamos todos no mesmo barco, não somos diferentes de ninguém. Então, a gente está vindo para uma nova marcação de eventos que também é um chamado para a humanidade. Porque assim, a Terra é o único planeta dentro do nosso sistema solar e dentro de as outras galáxias do mundo, né? Do mundo não, do universo, que não evoluiu. Ela parou, ela meio que estagnou e ela precisa caminhar com a evolução do que está acontecendo em todas as galáxias, né? E nós não evoluímos, nós não conseguimos. Já era para a gente estar muito mais adiantado. Eu estou falando aqui no sentido moral, no sentido espiritual, né? Em todos os sentidos de recursos da vida. A Terra vai evoluir, com ou sem a raça humana. Ela vai evoluir, ela precisa evoluir. Então, os novos espíritos que vão chegar na Terra, eles vêm para tomar conta dessa evolução, para conseguir. Então, só vai reencarnar, a partir de todos nós que estamos aqui, só vai reencarnar quem realmente vai ajudar essa Terra a crescer, senão a gente não vai mais voltar para cá, né? Para onde a gente vai, eu não sei. São essas gerações que dizem, né, dessas crianças novas que são as... Exatamente, os arco-íris, os índigos, né? Tem toda essa geração aí dessas crianças que são difíceis até de educar hoje em dia, né? Porque eles vêm com uma missão muito forte e a gente não consegue driblar eles, é difícil educá-los, né? Porque eles já vêm com uma coisa muito forte nisso, né? E até tem uma história de que uns vieram de Capela e vão voltar para Capela, enfim, isso eu não sei, né? Mas para algum lugar a gente vai, só que não vai voltar para a Terra se a gente não ajudar na construção desse planeta. Então 2024 marca essa era em que nós vamos ter, bem entre aspas, mais uma chance de um crescimento, esse crescimento moral, esse crescimento de evolução. A partir daí, 2025, as coisas vão mudar e o que os astrólogos aí e os esotéricos que a gente está estudando e vendo, vai ser muito difícil viver. Vai ser muito difícil viver, porque aí as coisas vão se afunilar muito, né? Então, assim, tem coisa boa? Claro que tem coisa boa. Vai ser um ano que as pessoas vão estar mais unidas, se ajudando mais. Então, vai existir muita solidariedade, porque vai existir muita dificuldade. Então, claro, tem muita gente que vai abraçar isso. Tem gente que vai fazer aquela passagem que parece que vive mecanicamente, né? Levanta, toma café, sai para trabalhar, volta. E se tá tudo bem com o seu umbigo, tá tudo bem com tudo, né? Mas tem gente que não. Tem muita gente que vai ter um despertar. E vai ter um despertar e vai olhar para o seu próximo, vai olhar para a natureza e vai se preocupar com isso. Porque não é só por causa desse pai, desse professor severo que é Saturno, que nós vamos ter isso. Mas nós temos outros aspectos que vão nos chamar para isso, né? Então tem um movimento de solidariedade muito grande que vai acontecer, tem um movimento de preocupação com a natureza, com o clima, ao mesmo tempo que tem catástrofes climáticas que vão existir e
e por conta disso a gente sabe que é consequência nossa, mas também tem toda essa vibe de amor universal que vai começar a existir. Nós estamos entrando aí com um planeta que fala muito sobre transformação, que é Plutão, e ele está saindo de Capricórnio, né? Ele esteve em Capricórnio durante toda a questão aí do Covid, mas ele está saindo de Capricórnio, já saiu, né? Desde 19 de novembro ele saiu de Capricórnio, entrou em Plutão, entrou em Aquário, desculpa, e ele vai ficar 20 anos em Aquário, porque Plutão, esses planetas maiores, planetas lentos, né, digamos assim, eles trabalham com as gerações, então ele fica Saturno, Júpiter, Netuno, Plutão, que são esses planetas maiores, né, e mais afastados aí do Sol, eles são geracionais, eles marcam gerações. Então, Plutão vai ficar em Aquário 20 anos, e aí ele vem com essa transformação aí. Aquário é um signo de elemento ar, e a gente está com bastante elemento ar forte também na regência do planeta, que ele vem com essa questão de solidariedade muito forte, né? Porque Aquário é um signo que fala muito disso, não é a era de Aquário, né? Tem muita gente pensando, mas a gente vai entrar na era de Aquário? Não, ainda não. Nós ainda estamos vivendo a era de Peixes, estamos saindo, né, da era de Peixes devagarinho, mas a era de Aquário está muito distante ainda. Mas Aquário tem essa força do coletivo. Então, tudo que vai acontecer no ano vai acontecer para as massas, não é só individual, tanto bom quanto ruim. Então, é um ano de muita questão coletiva, tá? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu gostaria de destacar, né? Que muita coisa eu já falei aqui, mas enfim. Quando a gente fala em Saturno, a gente fala de resgates de assuntos do passado. Então, muita coisa, traçando um paralelo. Esse ano a gente teve a regência da Lua, né? E a gente está com a regência da Lua. O ano astrológico é diferente do nosso ano do calendário gregoriano. Então, ele começa dia 20, 21 de março, começa o ano astrológico. Então, Saturno vai começar em março de 2024 e vai até março de 2025. Então, a gente ainda está sob a regência da Lua. Esse ano de 2023 é a regência da Lua. A Lua é um planeta, é um astro que rege o signo de Câncer, que é um signo de água, que é o oposto complementar de Capricórnio. No mapa a gente vê, eles são opostos, todos nós temos os nossos opostos, e é o oposto de Capricórnio, e Capricórnio é um signo que é regido por Saturno. Então a gente teve um ano de água, de emoções, de trabalhar as emoções, de trabalhar questões de família, mas com um jeito mais... é uma oportunidade de trabalhar o equilíbrio das emoções com a água. Em 2024 a gente vai ter questões de família, mas de um jeito muito mais severo, porque aí a gente não vai ter o mimosinho do Câncer falando, né, das questões da água, da gente, pois é, eu tô triste, vem cá me dar um abraço. Não. Tu tá triste? Então te vira, vai fazer uma terapia. É tipo isso. Então a gente é o oposto, né? É a frieza ali do Capricórnio, né? É de ser prático, né? Não que Capricórnio seja frio, Capricórnio até é muito sensível, mas ele não gosta de mimimi. Então assim, é sem mimimi. Então todos esses resgates do passado que a gente teve esse ano também um pouco, a gente vai ter em 2024, só que com uma dureza, uma coisa mais, sabe, mais de cobrança, né? Tu não resolveu? Toma, resolve agora. Então, pendências que ficaram, aqueles fantasminhas que ficaram, e muito questão de família, né? Muita questão de família. Então, teve, mas 2024 também vai ter muito, porque Capricórnio é família também, né? E ele trabalha muito com a questão de família. Tem questões de trabalho que podem ter pendências resolvidas, que precisam ser resolvidas, mas muito resgate do passado em relação à família, tá? Outra coisa que é importante a gente dizer, né? Eu falei aqui que Capricórnio, que Saturno
ele é a fronteira, né, é o limite, então ele é seco, ele é frio, ele é escasso, ele oprime, então é um ano que a gente pode ter muita seca. O ano passado, quando eu fiz essa mesma palestra, eu me lembro que eu falei, depois o pessoal vinha dizer, que pelo amor de Deus, eu disse, gente, é tanta água, que a gente não vai ter noção do aguaceiro que vai ser. E realmente, a gente teve um ano que, meu Deus, que foi isso, né? De água. Tá sendo, né? Tá sendo. Exatamente. Né? Então é um ano assim, que vai ter uma questão de escassez de água. Isso não significa só uma seca. A gente pode ver, sim, como é um ano de muitas catástrofes climáticas, elas podem ter, claro, questões com água ainda, né? Muitas questões com água, mas é um ano que esse recurso vai estar limitado. Então as pessoas vão estar precisando de água, elas vão estar precisando de água no sentido de recurso seu, a gente vai sentir falta desse recurso natural, né? Pode ter inundações, claro, porque a gente tem ainda Saturno que está em Peixes, né? Então a gente vai ter a regência de Saturno toda no planeta, mas ele não estava em Peixes desde, deixa eu ver se eu vejo aqui, eu acho que tem uma data que eu coloquei, desde 94, a gente não tinha Saturno em Peixes. A partir de 94 ele começou esse movimento, então ele vem vindo, até ele vai ficar até ainda 2025, eu acho, não me lembro se 2026 também, mas enfim. Então Saturno em Peixes também fala muito dessa questão das águas, da gente dar valor a isso, né? Então mesmo que venha catástrofes com água, a gente vai sentir, em alguns pontos do planeta vão ter muita questão relacionada à seca, né? E isso vai pesar porque vai ser mesmo meio que escassez de um pouco de tudo, assim. Como ele é aquele... E por que ele faz isso? Não é por maldade, ai meu Deus, que coisa horrível, que planeta é esse, que é isso? Não é isso, é aquilo que eu estava falando, desperta. Não é pelo amor, é pela dor. Então é um ano que a gente precisa despertar para... Não é só, vamos sentar e vamos conversar sobre o clima, né, gente? O que está acontecendo? O que a gente podia fazer? Será que a gente pode melhorar o lixo? E onde a gente pode botar o lixo? Não é isso. Não vai dar. A gente não vai ter tempo para isso. A gente vai ter que arregaçar as mangas. O lixo está na minha porta. O que eu vou fazer com esse lixo que veio da minha... aquela água toda que trouxe o meu lixo, o lixo do outro, eu vou ter que arregaçar a manga e trabalhar com essas questões. Então isso é um ano de muita questão em relação a como trabalhar o clima, fazer o que, sabe? O que vai acontecer com o planeta se a gente não fizer a nossa parte. Então tem muito isso. É escassez, mas também por um outro lado é muita coisa de catástrofe que vai, ao mesmo tempo que tem gente que vai dizer, meu Deus, né? Cadê a água que está aqui, que está morrendo terra, que está morrendo planta, e o outro lado lá continuando com as enchentes, continuando com aquelas coisas todas, e a gente sem saber o que fazer com esse recurso, né, que é tão importante para a gente, mas é para despertar. Não é para eu ficar olhando pela TV que o fulaninho está em uma enchente e eu estou aqui, pois é, aí eu desligo a TV, está tudo bem comigo. Não é um ano para isso, né? Então, as chuvas extremas, claro, Saturno em Peixes, né? Maremotos, mas também a escassez de alimento também, né? Isso é muito importante. Como Saturno ainda fica em Peixes, a queda dos falsos profetas, isso a gente já está vendo, né? Desde que Saturno entrou em Peixes, a gente está vendo que não existe mais guru, ninguém é mais guru de ninguém, e que a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade, né, acima de tudo. Então tem muita coisa que vai ainda a gente ver de ruir das questões de religiosidade, das questões de igrejas, de quem trabalha com essa questão
tem muita vivência com essa questão de espiritualidade, a gente vai perceber que tem pessoas ali que vão cair muitas máscaras ainda, é um ano de que a gente não vai, só vai ser enganado se a gente quiser, porque a gente vai ver, a gente vai enxergar as coisas, vai enxergar as pessoas como elas são, vai enxergar as instituições como elas são, sem lente cor-de-rosa, né? Porque Saturno é muito isso, a realidade da vida. Ele não passa a mão nos sonhos, né? Ele é o tempo todo trabalhando o realismo, né? Então vai puxar muito a gente para a realidade, né? A questão da fronteira, isso é importante destacar, a gente vai ver muitas coisas com imigrantes, essa parte toda do pessoal que tenta sair do lugar onde está e ir para outro lugar, isso vai acontecer muito mais do que já está acontecendo. E pode ter também a questão de naufrágios, de maremotos, coisas assim também podem acontecer. Como é um ano de terra, muito terremoto, coisas relacionadas à terra, né? Pode ser de escassez de alimentos por causa da terra, mas também de terremotos, né? De coisas relacionadas à terra. E um outro lado, para a gente não falar só de coisa ruim, um outro lado bom nisso tudo é que novas estruturas vão se formar, né, diante disso. Se eu estou numa crise, como é que eu saio dessa crise? Eu vou acabar buscando soluções. Então a gente vai ver muitas pessoas, a humanidade toda tentando solucionar os seus problemas de um jeito diferente, de um jeito novo, de um jeito criativo, procurando respeitar o planeta, a natureza. E então a gente vai ver um olhar assim muito diferente de novas construções. Aqui entra o trabalho das arquitetas, né? Novas construções que não interfiram tanto nessa questão do progresso, de machucar a natureza, que a gente tem feito há tanto tempo, né? Então vai ter esse outro lado, essa preocupação, como é que a gente pode construir, como é que a gente pode refazer, como é que a gente pode ser mais solidário com a natureza, com os recursos que a gente tem. Então vai ter essa preocupação, porque do outro lado vai ter a escassez. Então é tudo para a gente despertar, tudo para a gente evoluir, é tudo para o nosso bem, né? Ainda que seja pela dor, é tudo para o nosso bem. Quando a gente fala também é um ano de luta, de mudanças, de reestruturar, e pessoas caindo do poder, também tem isso, né? É uma instabilidade política grande, vai ter muita gente caindo, não só na questão política, mas na questão de poder, né? Que a gente vai ver, de repente, pessoas que são famosas por causa do seu poder econômico ou do seu poder de influência. A gente está aí vivendo uma era de influenciadores, né? Isso tudo vai ruir, vai cair, né? Vai estar muito diferente aí essa questão, o olhar das pessoas enquanto... Sabe aquela coisa que a gente se desencanta, a gente vai se desencantando, vai enjoando, eu não aguento mais ver isso, eu não aguento mais saber disso, sabe? É um ano assim que a gente vai se desencantando de um monte de coisa que a gente vem encantado, né? E aí, por um lado, vai ser bom, porque a gente vai despertar para outras coisas, a gente vai despertar para o olho no olho, a gente vai despertar para não, eu não vou passar um WhatsApp, eu vou ligar, né? Eu não vou ligar, eu vou lá. Então é um ano muito para isso, das pessoas começarem a querer voltar a se ver, a se encontrar, a estarem juntas, né? Porque a gente não é uma ilha, né? E o ser humano, ele é um ser sociável, ele precisa de outras pessoas. Apesar de Saturno ser um planeta que fala muito da solidão, né? De trabalhar a solidão, mas trabalhar a solidão no sentido de solitude, de como é que eu lido com essa solidão, né? De amadurecimento mesmo, né? De se autoconhecer, né? Mas é um ano de estar em conjunto também, né? Muito pelo Plutão em Aquário, mas de estar em conjunto. Ele é o deus do tempo, então é um ano que vai nos exigir muito paciência,
para tudo. Então não adianta apressar as coisas, a gente vai ter a sensação de que o ano pode estar arrastado. Mas aí tem uma coisa importante. Cuidar com o medo. Não vibrar no medo. Não vibrar na insegurança. Quando a gente teve o Covid, eu me lembro que as meditações a gente falava muito sobre isso, né? Não tenha medo. Não tenha medo. Tava todo mundo em pânico. Isso gerou um pânico mundial e a gente que trabalha com espiritualidade, a gente percebia muito isso. A Terra estava vibrando muito nessa questão do medo, né? E o Covid tinha uma frequência muito inferior à frequência da Terra e a nossa frequência, até quando a gente está numa vibração mais alta. Então, as pessoas que conseguiam elevar um pouco a sua vibração com fé, com prece, com seja lá o que elas faziam, eram pessoas que pelo menos conseguiam dar uma luzinha ali para a questão da Terra, porque a Terra ficou muito em meio dessa escuridão do medo, né? E eram pessoas até que ou custaram a pegar Covid ou que não pegaram, enfim, por causa dessa vibração. Não porque, eu peguei Covid porque eu estava vibrando baixo, não era isso. Mas a gente sabe que essa coisa da vibração era uma coisa que protegia algumas pessoas, né? E que elevava um pouco a questão aí da vibração da Terra. Então é a mesma coisa. 2024 vai ser um ano que a gente vai sentir medo, né? Medo de coisas que vão acontecer. Então não vamos sentir medo, vamos tentar perceber que é para o nosso bem, que é para... Lembra sempre, né? Quando estiver acontecendo, não, é para a gente evoluir, vai passar. Vai passar. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer durante um tempo, mas vai passar. E é preciso que nesse tempo que estiver acontecendo, que a gente não vibre nessa coisa do ai meu Deus, mas o que será que vai ser? Ai, mas será que a gente vai ficar sem comida? Ai, mas não pensa nisso. Só faz o que tu precisa fazer. Esse é um ano muito assim. Saturno é assim, ó. Faz o que tu precisa fazer. Faz o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Tudo que eu quero para mim, eu desejo para o outro, eu quero fazer para o outro. Então, se você está vindo nessa vibe, se eu estou fazendo o meu dever de casa, se eu estou fazendo tudo certinho, se eu estou me ajudando, se eu estou ajudando o próximo, se eu estou ajudando o planeta, a cobrança que vem de Saturno, ela é leve, muito pelo contrário, tu vai colher tudo isso, vai conseguir colher isso de uma maneira boa, né? Vai ser um ano bom para quem está fazendo tudo certinho. Então, pode ser difícil? Pode, porque no geral vai ser difícil para a humanidade toda. Mas quem está ali seguindo tudo certinho vai colher, porque é um ano da colheita, né? Então eu vou colher tudo que eu plantei até agora. Então se eu estou plantando amor, eu vou colher amor. Se eu estou plantando vento, eu vou colher tempestade. Então claro que para algumas pessoas, no geral, a gente vai ver isso, que é um ano de colheita pesado. Mas, para quem está fazendo o seu trabalho certinho, bonitinho, honestamente, vai ser um ano mais leve, né? Então, não vamos vibrar no medo, porque isso pode realmente ser um crescente e aí a gente vir com toda aquela vibe que a gente teve durante aí a pandemia. Isso é importante falar. Tá? E depois eu vou entrar nisso, mas na questão das previsões, para a gente saber o que vai acontecer direitinho, né? Então, é um ano de 5 eclipses. Geralmente a gente tem 4. A gente vai ter um ano de 5 eclipses. E aí a gente entra... É engraçado porque... Eu tenho que explicar rapidamente isso aqui para vocês, porque a questão do eclipse é assim, todo eclipse marca um divisor de águas, né? São mudanças que acontecem. A gente vem de um eixo, assim, dos nodos que a gente chama. O que são nodos? Nodos são cálculos no planeta, são cálculos no mapa astral que a gente faz, que marcam muito questões kármicas, né? Então cada um no seu mapa tem um nodo que é como se fosse assim uma questão especificamente ligada à Lua, né? E aquele lado mais escuro da Lua que a gente não conhece e que traz nossas questões de vidas passadas. Isso é mundial e para cada um de nós.
Então os nodos, eles percorrem todos os signos, opostos complementares, né? Então a gente veio de nodos em Touro e Escorpião, aí a gente dizia, o eclipse vai cair em Touro, o eclipse vai cair em Escorpião, né? A gente veio desses nodos que trabalhavam muito a questão do material e do espiritual, das energias sexuais, das energias de segurança, tudo isso foi trabalhado. A gente entrou em 2023 na questão de Áries e Libra, que são outros nodos que trabalham outras questões, que é a questão do coletivo, de eu me preocupar com o próximo, de eu olhar para essa energia do próximo, que isso é muito de Libra, né? Que Áries é muito eu, mas ele também fala da coragem que a gente tem para fazer as coisas, né? Então, esses eclipses marcaram muito assim o trabalho do coletivo, que, né, ajudar o próximo, estar com outras pessoas, trabalhar a comunicação, mas também olhar para mim, para as questões comigo, tirar um tempo para mim, me ajudar. Não adianta eu ajudar o outro, eu querer ajudar o outro se eu não estou bem, né? Então esses nodos falavam sobre isso. Esse ano, nesses eclipses todos que a gente vai ter um deles que vai ser em Virgem e Peixes, porque vai marcar os próximos nodos. Então a gente vai ter eclipses em eixo Áries Libra, para trabalhar a questão do eu e do outro, e depois a gente vai trabalhar a questão, um deles, Virgem e Peixes, que aí a gente entra nas questões de renascimento, de mortes coletivas, mas também mortes no sentido de encerramento de ciclos, né? Ciclos que precisam ser encerrados, a espiritualidade, né? Peixes é um signo que fala muito de fé, então trabalhar as nossas questões de fé, até onde eu tenho fé, né? Tá tudo na minha volta tá um caos, mas eu tô firme ali com a minha fé, isso é Peixes, né? E Virgem é a questão, mas como é que eu posso trabalhar no sentido prático essa minha fé? O que eu posso fazer por mim e pelo outro? Então a gente vai ter eclipses falando sobre isso. São 5, né? Vamos ter um desses eclipses, eu acho que é junto com a Lua Negra, que fala muito dessa questão de misticismo, de poder, de magia. Então, muitas pessoas juntas, não é fundando novas religiões, mas se espiritualizando principalmente, querendo se espiritualizar, querendo entrar nas questões espirituais mais profundamente. E isso, um desses eclipses vai mexer, porque a gente vai ter, acho que 2... Tá tocando aqui? Tá. Acho que 2 luas cheias, né? Então, tem uma coisa também importante falar. Dentro de um desses eclipses, a gente pode ver água sem fim, que eu coloquei aqui, ou seja, tsunami, né? Pode ter tsunami, pode ter grandes inundações, até porque 2025 vai ser um eixo que vai falar muito das questões de água, né? Então pode ter que um desses eclipses aí, eclipse 6 meses antes, 6 meses depois a gente vê os efeitos, não é no dia do eclipse que pode ter um evento, mas alguns vão ser na América do Sul, que a gente vai poder perceber melhor, e outros na América do Norte, que vai estar mais visível, né? Então onde a gente vê o eclipse é aquele lugar ali que vai ter um acontecimento. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas onde ele é visível para nós, é aquele lugar ali que vai estar visível para que aconteça um marcador de evento, né? Então, onde ele for... Então, cuidem quando alguém falar, né? Cuidem quando falar, esse eclipse aí que vai ter agora vai ser visível no Brasil. Ok? O que vai acontecer então, né? Mas são mudanças, né? Também não quer dizer que é só coisa ruim, né? Senão eu vou ficar aqui com fama de ser portadora de má notícia. Não, mudanças. Sempre é para melhor, é sempre para sacudir, para melhorar. Talvez o evento em si possa ser uma coisa, meu Deus, olha só o que houve. Mas, o que eu posso aprender com isso? Não é, meu Deus, que horror, tô com medo. Não. Perspectiva diferente. O que eu posso aprender com essa tragédia? O que eu posso aprender com essa mudança que está me assustando? Nossa, eu nunca vi isso na minha vida, que interessante, né? Porque nós vamos ver coisas diferentes em 2024. Porque como a gente vai estar entrando com Plutão em Aquário,
E Aquário é um signo que fala muito das tecnologias. Ele é muito ligado, tanto que ele é conhecido na astrologia como o que enxerga o futuro, né? Dizem que ele está 50 anos à frente dos outros signos, né? Ele tem essa fama. Plutão é um planeta que transforma, que ele vem para transformar, ele vem para às vezes aniquilar tudo, né? A transformação às vezes nem sempre é sutil, né? Mas quando ele entra em Aquário, ele vem para dar esse empurrão tecnológico, né? E ao mesmo tempo, claro, vai dar uma mexida, vai dar uma sacudida em muita coisa. Então, quando a gente fala de Plutão em Aquário, né, é meio que assustador a gente dizer isso, mas pode ser sim que a gente tenha questões extraterrenas. Então, não se admirem aí se a gente tiver alguma comunicação nesse sentido. Pode ser. A astrologia trabalha com possibilidades, prognósticos. Nunca nada é determinista e certeiro. São prognósticos. Então, quando a gente estuda um planeta dentro de um signo tão geracional, né, a gente olha para trás e vê o que Plutão em Aquário, onde é que ele teve a última vez que ele teve? Revolução Francesa. Né? O que houve na Revolução Francesa? Plutão é revolução. Então, revolução no sentido de modificar muita coisa. Então, lá na Revolução Francesa, depois da própria revolução em si, a França ela não deu aquele up ali que deixou todo mundo para trás, né? Muita coisa cresceu, muita coisa evoluiu, principalmente na área da ciência. Então a gente vai ter isso, a gente vai ter um avanço assim uma coisa muito grande, tipo uma coisa, transplante vai ser uma coisa assim, bobagem, não vai nem fazer um transplantezinho, vai ser uma coisa muito já avançada. Então a ciência vai dar um salto muito grande. Se a ciência vai dar um salto muito grande, a tecnologia vai acompanhar. Então a gente vai ver questões de comunicação, questões de transportes, né? Esses tempos eu estava numa palestra de astrologia e tinha vários astrólogos comentando, e uma das astrólogas falou assim: gente, Plutão em Aquário, não se admirem que vocês vão ver carro voando. Vai ser uma coisa assim, novos transportes, novos meios de se transportar. Aquela questão do holograma, né? Eu tô aqui, mas eu não vou mandar o meu holograma na reunião. É muito assim, é muito mesmo questão de tecnologia avançada. Então, por um lado, isso vai ser muito bom a gente tá vivo e tá aqui nos próximos 20 anos pra gente ver tudo isso, né? Porque vai ser um grande progresso. A gente vai poder ter essa aproximação desse tanto de tecnologia no nosso dia a dia. Se a gente já acha que nossa, como tá fácil a vida agora com essas questões, né, de tecnologia para nós e tal, quando começar a essa força de Plutão em Aquário acontecer, a gente vai sentir isso muito mais e vai ver. Então, realmente não se admirem se a gente vê coisas que a gente nunca pensou, que a gente só vê em filmes, né? E nossa, que coisa louca. E vai ser tipo assim, vai ser realmente muito avanço de ciência, de tecnologia, de comunicação, de transportes, de todas essas áreas assim que vão, da medicina, da estética, muita coisa diferente mesmo, né, que vai acontecer, tá? Bom, já falei dos eixos. Tá, depois a gente tem, dentro de Plutão em Aquário ainda, as crises climáticas, ok, né? Vão ter, não adianta, mesmo que com o avanço da tecnologia, a gente vai sentir muito isso. Tem Júpiter em Gêmeos, que também vai marcar o ano. Faz 12 anos que Júpiter não está em Gêmeos, ele fica provavelmente um ano em cada signo, mais ou menos isso, né? E então ele vai entrar em Gêmeos, ele está em Touro agora, e Júpiter em Touro fala muito da gente ter
os nossos valores, né? Repensar os nossos valores, fala bom para a gente até conseguir se estabilizar na vida, enfim. Mas em Gêmeos ele vai também falar dessas questões de comunicação, de tecnologia. Então, como Júpiter é aquele planeta que é grandão, ele é o maior planeta do sistema solar, eu digo que ele é o fermento, né, do zodíaco, onde ele para, cresce. Então ele em Gêmeos, que é um signo que fala de comunicação, de cursos, de estudo, de aprendizagem, de processos também coletivos, tudo isso vai bombar, vai crescer, vai se expandir, né? Então a gente tem aí novas maneiras de se comunicar, novos idiomas podem surgir, novas linguagens de informática podem aparecer. Tudo isso pode ser um crescimento aí de Júpiter em Gêmeos. Tá? Deixa eu ver. O Mercúrio retrógrado, né? Normal, vai ter. E depois eu tenho aqui as datas principais disso, né? Aqui eu vou falar rapidamente, porque eu não vou entrar muito nessa questão. Mas assim, é um ano de número 8, 2024, né? Se a gente somar, vai dar 8. Esse ano agora foi um ano 7, um ano muito ligado aí às questões espirituais mesmo, de família e karmas, né? O 7 trabalha com isso, mas o ano 8 é um ano muito bom, então não é só coisa forte, Rui, né? É um ano de riqueza, assim, é um ano que a gente vai poder expandir enquanto ser humano, riquezas interiores, riquezas nossas também, é um ano de trabalhar a nossa perfeição, a gente se auto-aperfeiçoar muito. É um ano que trabalha muito essa questão de que os caminhos estão abertos para tudo e para todos, o sol brilha para todos, todo mundo vai ter oportunidade, todo mundo vai ter chance. Então, o 8 vibra muito nessa canção, expansão, trabalhos, parcerias, bons negócios, né? Como é um ano muito voltado para trabalho, um ano de muito crescimento nesse sentido, né? Da gente não ficar, poxa, não apareceu nada para mim. Não, aparece. Tem aquele caso de dever de casa, vai ter essa expansão. Exatamente. Esse é um ano que trabalha essa questão. Você está fazendo o dever de casa, você vai colher tudo que você fez, né? E esse dever é tanto para um lado quanto para outro, quanto para a luz quanto para as trevas. Eu estou bem bonitinho fazendo o meu dever de casa trevoso. Ok. Né? Aguenta as consequências. Porque Saturno fala de lei do retorno. É ação e reação, o tempo todo. Ação e reação. Então, assim, não é... Eu estava vendo uma outra astróloga também, né, nessa palestra que eu fui, ela dizia assim, se Saturno é um bom gerente, ele faz tudo direitinho, não quer dizer que o crime vai acabar, né? O crime organizado trabalha bem com Saturno, né? Então, se você está ali fazendo o seu crime organizado e pegando a energia desse planeta para organizar a sua vida, ok, né? Então não quer dizer que o planeta vai, agora porque eu sou chefe ali daquela repartição, vai dar tudo certo. Não, depende da energia que você vai usar. Então quem usa os recursos dessa energia vibracional do planeta para o mal, vai receber essa energia, né? Então não quer dizer que vai acabar o crime organizado, muito pelo contrário, eles podem pegar essa energia e continuar muito bem. Mas em algum momento vem a colheita, né? Em algum momento vai vir a colheita e vai vir mais forte para essas pessoas, né? Porque a humanidade não pode mais ficar desse jeito. Não dá mais, não tem mais como ser egoísta, não tem mais como ser mau caráter, não tem mais como viver de golpe, não dá. Então vai mexer com isso, né? Os eventos principais aqui o Mercúrio retrógrado vai ficar 4 vezes retrógrado, né? Ele começou já em dezembro, a gente vai entrar o ano novo com ele, depois vem em abril, em agosto e em novembro de novo. Os eclipses, né? A gente vai ter eclipse lunar e solar sempre, né? Então o lunar trabalha as questões do passado, que vem à tona, o solar as questões do futuro, né? Deixa eu ver aqui. Eu ia falar
vou rapidamente só falar, né? Os cristais bons para a gente usar, ônix, né? Que são os cristais que se referem à energia da Terra, a energia de Saturno, a energia de Capricórnio. Então, ônix, que é um cristal que trabalha muito a proteção. Então, anda com esse cristal, esteja com ele, nunca abaixo do umbigo. Não deixa. Esse tipo de cristal não é um cristal para botar no bolso. Ônix, turmalina negra, obsidiana negra, são cristais de Saturno, de Capricórnio, e que são cristais que trabalham muito a questão da proteção. Que a gente vai precisar muito de proteção para esse ano. Mas, como eles são cristais que têm uma força muito grande, se a gente usa eles abaixo da linha do umbigo aqui, eu vou usar tudo no meu bolso, vou botar aqui na meia, não é legal por causa dos chakras que a gente tem nessa região, que aí pode dar alguma coisa mais desequilibrada. Então, nem aqui na área do peito, né? Não é um cristal para a gente, uma ônix, uma turmalina, não se usa na área do peito, nem na área da garganta. Que aí pode dar problema de garganta, pode dar a gente se sentir mais estranho. Então usa dentro da bolsa, usa ali na mesinha de cabeceira, pega de vez em quando. Eu vou num lugar, numa reunião importante de trabalho, sei lá, que eu me sinto que eu preciso me proteger, coloca na bolsa, tá ali, tá contigo. Esses cristais você não pode ter muito tempo em contato conosco, né? Exato. Diretamente. Exatamente. Isso não é indicado usar brinco, pingente, né? Eles não podem muito, porque eles têm uma energia muito forte. Se colocou na mesinha de cabeceira, deixa ali um tempo, mas na hora de dormir, leva ele para outro lugar, porque ele atrapalha, ele pode interferir no sono. São cristais muito fortes. Então a gente tem a ônix, turmalina negra, obsidiana, e aí a gente tem também a ametista e o quartzo verde, que também tem essa energia da terra e que a gente pode trabalhar bem. O quartzo verde trabalha as questões da saúde, trabalha as questões da abundância, da fartura, né? A ametista, proteção espiritual, desenvolvimento da intuição, que a gente pode trabalhar também, né? As cores da terra, aqueles cristais com cores da terra, cornalina, o jaspe vermelho, essas cores mais também são bons, né? Pra gente ter no dia a dia, tá? É um ano. Eu não sou muito dessa área, mas como eu faço um pouco de tudo, é um ano que a regência talvez seja de Omulu, porque Omulu tem a ver com Saturno. Geralmente os orixás têm a ver com os planetas, né? Mas estão dizendo aí, que é porque a Umbanda não é só Umbanda, tem o Candomblé, tem várias, né? Então estão dizendo que pode ser Oxalá, pode ser Exu, Bará, mas quando a gente pega bem a questão da linha, Omulu é o orixá que mais representa Saturno. Ele é aquele orixá velho, e é um orixá engraçado, porque o Omulu representa a questão da doença, né? Da pouca saúde, da escassez também. E ele é velho, ele é mais rabugento, né? Ele é mais, né? Então ele tem a ver com Saturno, tá? Mas tem aí outras regências. Bom, agora eu deixei para o final a cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo. Luciano já tá me olhando, porque ele sabe que eu vou falar. E ele disse, você vai falar mesmo? Eu disse, bom, eu vou falar. Vou falar, mesmo que não aconteça, eu vou falar. Tá, antes eu vou só falar aqui que eu esqueci. A gente vai ter 2 luas, isso vai ser muito diferente, vai ser marcante. A gente vai ter 2 luas cheias em Capricórnio. Dificilmente isso acontece. Dificilmente. Então é um ano bem raro. Nós não vamos ter... Porque a lua cheia, quando ela acontece sempre num signo oposto ao outro. Então se eu tenho uma lua cheia em Capricórnio, a próxima lua vai ser em Câncer. Próxima lua cheia, o oposto. Então eu vou trabalhar a energia de um signo de terra, né, que é mais severo, mais frio, mas aí vem a outra lua cheia para eu trabalhar as questões do meu emocional, né? Não. Então esse ano nós vamos ter 2 luas cheias em Capricórnio. Então é um ano de muita terra, né? Um ano de muita... Ao mesmo tempo que a gente vai se sentir forte nesse sentido, né? Com a energia da terra, essa força que a gente precisa para construir coisas, para ser obreiro mesmo, né? Pra construção, é uma energia de força de trabalho, de construção, de realização. A gente vai ter a oportunidade de realizar muita coisa que ficou lá atrás, sabe? Tipo um exemplo, né? Eu tô com aquele... escrevo ou não escrevo um livro? Esse ano, não, vou sentar e comecei. É tipo isso, é uma energia de realização.
Então a gente vai ter muita força nesse sentido. Mas claro que quando a gente fala de 2 luas cheias em Capricórnio, é muito essa questão também da frieza das pessoas, do materialismo, de se preocupar com isso. Então são 2 marcações bem distintas do ano, né? Essa questão de quem está na vibração do medo, do material, de se preocupar com a materialidade da vida, com o concreto, com essas coisas, vai também colher esse lado. E quem está nessa mesma vibração de terra, mas no sentido da segurança que a terra dá, em vez do medo, né? De saber que o material não pode ser usado, eu ser usada por ele, mas eu usar no sentido de equilíbrio, né? De conseguir equilibrar e ver que não é só isso, não é sobre isso. E olhar para o ano como se fosse uma grande montanha, né? Onde é que eu quero chegar? Eu quero ficar aqui no topo da montanha, mas ela é grande, que preguiça. Então a gente vai ficar ali. É muito isso. Eu vou ficar na beira dessa montanha, aqui no pé da montanha. Agora, vão ter pessoas que vão dizer, não, eu vou escalar. Eu vou escalar porque eu quero ver o que tem do outro lado e eu quero ver de cima. Eu quero contemplar a paisagem. Isso é muito uma energia de Capricórnio, né? Vocês podem ver que a cabra, ela é o único animal que ela sobe ali a montanha e ela não se desequilibra. Para ela cair dali e a gente fica olhando aquilo ali, vê ela com aquelas patinhas ali, subindo, né? E meu Deus, que é isso? Então é essa a energia do ano. É que a gente possa escalar as nossas montanhas, subir para a gente poder contemplar a paisagem e ver tudo que nós podemos conquistar. Porque é um ano de grandes conquistas para nós. Conquistas não no sentido só material, né? De trabalho, de coisas concretas da vida, mas de espiritual também, de crescimento espiritual, né? Pelas dificuldades que a gente vai enxergar no planeta, pelas coisas que a gente vai ver no dia a dia, mas desse up de autoconhecimento que eu vou ter. É muito grande e aí eu vou poder escalar essa montanha e olhar e dizer, poxa, eu melhorei, eu sou uma pessoa melhor. Eu tive um ano difícil, complicado, pode ter sido, né, para uns mais, para outros menos, mas eu cresci como pessoa, eu cresci como profissional, eu cresci como mãe, eu cresci como esposa, como filha, e a gente vai poder ter essa oportunidade de fazer isso esse ano, de ter esse grande crescimento, né? Cereja do bolo. Bom, Plutão em Aquário fala daquilo tudo que eu falei, bonitinho, lindo, maravilhoso, da tecnologia, né? E só que tem uma previsibilidade, tá? Então assim, eu vou deixar bem claro isso para depois eu não ser crucificada feito louca. Não quer dizer que vai acontecer, tá, gente? Não quer dizer mesmo. Pode ser qualquer outra coisa, tá? Mas pode ser que aconteça. Então assim, eu tenho que falar, porque se eu não falar, eu vou ficar com isso pra mim. E depois, se acontecer, eu vou dizer, não falei pra ninguém. Então tem uma previsão que pode haver um grande apagão neste ano, tá? Pode ser um apagão de internet. Pode. Plutão em Aquário tem tudo a ver. Plutão fala do lado escuro, a gente chama na astrologia de que ele é o grande esgoto, né? Ele abre a tampa e vem o cheiro, vem o esgoto todo. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa vibe de transformação para uma coisa boa de tecnologia, dos avanços, né, daquilo que eu falei, comunicação talvez com extraterrestres, os novos meios de transporte aí voando que a gente vai ver, né? Esses dias até eu tive um sonho e falei pro Luciano, eu sonhei que eu tava num lugar alto, não me lembro onde é que era, mas que tava tudo meio bagunçado e eu precisava ir para um outro lugar lá embaixo, e era até perto de uma praia. E eu simplesmente peguei um negócio que eu vesti assim, sabe? Eu não sei o que era, mas eu vesti, sentei numa cadeirinha e eu tinha que ir lá para baixo. E eu fui correndo, sabe a asa delta que tu corre, né? Era tipo isso. E eu comecei a correr no tal do morro que eu tava, e eu corri, e quando eu desci, eu meio que dei uma descida, mas depois eu planei com aquela cadeirinha que eu tava e com aquele negócio que eu vesti.
sabe? Isso é muito Plutão em Aquário. Né? E eu fui planando, e eu me lembro que eu olhei, a minha mãe estava esperando um ônibus, numa parada de ônibus, né? Incrivelmente, né? Não tem nada a ver isso com a minha mãe, mas ela tá... Duas coisas bem contrárias, assim, dentro de uma tradicional, né? E a outra já... Exatamente, e ela ali esperando o ônibus, e ela me olhou, passando, e ela fez assim, Jaque! Ela gritou assim pra mim, e eu fui descendo assim, e ainda pensei assim, como é que eu vou aterrissar agora? Eu nunca andei disso. Aí eu fui fazendo assim com os meus pés, e aí o meu pé foi chegando na areia da praia, sabe? E eu fui indo assim, me arrastei, mas até que eu aterrissei bem, eu pensei, né? E a minha mãe vinha vindo assim, resolveu descer a pé para me encontrar. Então, isso é muito Plutão em Aquário. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter isso, né, a gente pode ter um outro lado, que é um lado sombrio disso tudo. Aquário é um signo que fala de tecnologia, Plutão fala da escuridão. Saturno também fala de escuridão, ele tem um outro lado. E Saturno e Plutão vão estar caminhando juntos nesse ano. Então nós podemos ter um apagão muito grande da internet, podemos ter sim, né? Se fosse só isso, é um apagão de internet, ok, né? Vou ter que lidar com isso. Mas não. Então pode ser, não quer dizer que seja preciso falar, né? Mas pode ser um apagão mundial. Pode ser um apagão geral de eletricidade. Por que eletricidade? Porque nós vamos estar passando por um aspecto exatamente no dia 20 de janeiro, às 15 para as 11 da manhã. Nós vamos estar passando por um aspecto em que Sol, Plutão e Aquário vão estar fazendo uma combinação ali, uma conjunção, né? E é engraçado porque o Sol representa a luz, né? Mas como ele vai estar ali junto com o Aquário e Plutão, pode ser quase que uma energia de apagão. Então, por isso que eu digo pode, não quer dizer que aconteça. Mas, se houver, o Brasil é um dos pontos que está mais forte, mas não quer dizer que não vá ter no mundo e não quer dizer que não vá também ter nas Américas, porque o ponto forte é Brasil, mas pode ter América Central, América do Norte, Canadá e pode se estender para o resto do mundo, tá? Então pode ser um apagão que pode durar alguns meses. Não vai ser uma coisa assim de apagou, voltou. Pode durar alguns meses. Então, exatamente. O que alguns astrólogos estão falando? E não foi, gente, assim, não foi um só, sabe? Foram vários, né? E aí eu fui depois estudar para ver, porque eu não tinha conhecimento desse aspecto, né? Eu fui ver, realmente vai acontecer. Mas é aquilo, a astrologia trabalha com possibilidades. Pode ser assim, faltou luz em casa, tô sem ar-condicionado, é verão, tô sem internet, ficou 3 dias. Ok, tudo bem. Mas alguns cientistas já estavam falando sobre isso. Cientistas? Porque eles estão falando como se fosse uma grande explosão solar. Exatamente o que eu ia dizer. Que aí, pensa no Sol com Plutão. Mas essa energia vai chegar. É uma tempestade solar. É exatamente isso. É uma tempestade solar. Tá? Então, tudo que é eletromagnético, tudo que é eletrônico pode sentir. Então, tem ainda uma previsão de que isso pode ter por alguns meses, provavelmente até setembro. Mas não quer dizer que vá ser até setembro. Mas que entre esses meses de janeiro e setembro pode haver mais de uma vez, pode acontecer que fique. Então, assim, quem puder tenha um gerador doméstico em casa, não é para todo mundo, né? Mas estoque de água, estoque de comida, vela, enfim. E aquilo que eu vinha falando, que eu falei o tempo todo na palestra, sem medo. Vai ser difícil? Claro, vai estar todo mundo em pânico. Eu vou ser o único, vou arrancar todos os meus cabelos, porque eu não posso imaginar passar o inverno tomando banho frio, né? Mas a gente dá um jeito, para tudo a gente dá um jeito. Mas aí, é claro, entra toda a questão da espiritualidade, né? A nossa fé, meditar, tudo que a gente fez do Covid, né? Toda aquela coisa de fé, de acreditar que vai passar, porque vai passar. Como eu falei para vocês, a astrologia é cálculo, então é um aspecto, ele vai durar esse tempo e ele vai passar. E vai voltar tudo ao normal. Mas por que precisa acontecer? Porque a gente precisa despertar. Então só o Covid não foi o suficiente.
Então, por que vem um prognóstico de que a gente vai estar isolado em algum momento de novo? Porque Saturno é isolamento, Plutão também é isolamento. E é com o coletivo, porque quando Plutão e Saturno estiverem em Capricórnio, Capricórnio é a solidão, né? Mas Aquário é o coletivo. Então é uma coisa que vai acontecer geral, todo mundo. Então, claro, não é um momento da gente... Aconteceu isso, óbvio que não é o momento da gente sair de casa, né? O semáforo vai estar uma loucura, vai estar tudo louco. A gente vai ter que se resguardar um pouco até conseguir saber viver com isso. Assim como a gente conseguiu saber viver com o Covid. Vão ter consequências? Vão, vai ter gente, vai ter catástrofe em função disso, se acontecer realmente, né? Mas é para mais uma chance que nós estamos tendo para despertar enquanto seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Saber que eu não posso estar recolhida em casa bonitinha, mas tem alguém ali que está mal, que está fazendo. O que eu posso fazer? O que eu posso aprender com isso? De novo a pergunta. Eu estou diante de uma grande crise. O que eu posso aprender com isso? Em vez de dizer, meu Deus, o que vai ser de mim? Em vez da crise do medo, a crise do vamos trabalhar para dar um jeito nisso. Nem que seja na minha vida, né? Se eu não posso ajudar o outro, não, peraí. Então, como é que eu posso sobreviver diante dessa crise? Porque Saturno também fala disso, né? Da realidade, da praticidade da vida. Como eu posso ser prática numa situação de crise? O que eu posso construir para mim, para o meu entorno, para ajudar nessa situação de crise? Então também tem esse lado, tá? Deixei isso para o final porque eu sei que é meio pesado, mas também assim, ó, não é certo que aconteça. Tem um prognóstico que é no dia 20 de janeiro, porque ele vai começar esse aspecto no dia 20. Esse aspecto vai durar até 1º de setembro, tá? Então pode ser que tenha apagões simples de luz, de internet, né? Coisa boba que a gente está acostumado já, até porque a Terra tá lotada, tá demais, né? Muita coisa, ok, que a gente possa saber lidar com isso, mas, né? Tem sempre um mas, se acontecer, que a gente possa também estar prevenido. Tem um outro lado, não sei se vocês acompanham, mas não só os cientistas, mas o pessoal da espiritualidade também já vinha falando nisso, né? Trigueirinho, que é um espírita, já faleceu, mas ele deixou muito disso. Lá na época do Covid, todo mundo achava que era o Covid, ele falava muito de dias de escuridão. Nós vamos passar por dias de escuridão. Todo mundo achava, meu Deus, que escuridão é essa? Será que é a gente no meio das trevas lá daquele Covid? Será que vai ser, né, todo mundo intocado em casa, no escuro? Então ele falava muito disso. Então os espiritualistas também estão falando que vão ter esses dias de escuridão, porque a gente precisa saber viver com isso, saber lidar com isso. E também, como eu falei para vocês, 2024 está encerrando uma era, né? Ele está marcando uma era que vai vir diferente de 2025. Talvez, e isso é uma opinião minha, talvez a gente precise passar por essa escuridão, porque não dá mais para a gente viver em função da internet. Em função de todo esse conforto eletrônico, elétrico, tecnológico, talvez a gente tenha que regredir um pouco e ir lá para o tempo do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, não sei, né? E dar um jeito de, sei lá, de fazer minha horta, de plantar em casa e tirar daquilo ali para parar de comer os animais. Não tenho nada contra quem come, eu ainda como carne, mas não vermelha, mas como carne, então assim, não posso falar sobre isso, mas pra gente repensar essa questão de que o animal tem que nos servir. Por quê? Por que eu não posso dar um jeito nisso na minha vida? Né? Por que eu tenho que acumular tanto lixo? Por que eu tenho que fabricar tanto lixo? Né? Por que eu tenho que estar toda hora em volta do meu celular? Por que eu me preocupo tanto com a minha rede social? Por que se ninguém me responde no WhatsApp eu já entro em pânico? Sabe? Né? Já penso uma teoria da conspiração imensa por causa da pessoa que visualizou e não falou nada. Então, tudo isso talvez tenha que ser repensado. E talvez a gente tenha que voltar a uma era anterior, né? Para lembrar ou conhecer novos recursos que a gente vai, a partir daí, construir no coletivo Aquário, né? Para poder dar uma evoluída, para a gente acompanhar a evolução da Terra, porque senão a raça humana vai se perder, vai se extinguir,
Então a gente precisa dar esse up. E o up só vem diante de uma grande crise, né? Então, estamos todos avisados, não quer dizer que aconteça, né? Não estou falando que vai ser certo. Tem um prognóstico? Tem. Em algum momento vai acontecer alguma coisa, é isso que a gente sabe, né? Se refere a um apagão, se refere... Tem a ver com tempestade solar, tem a ver, principalmente por causa desse aspecto Sol e Plutão juntos, tá? Então é muito claro para quem entende de astrologia, o Sol é a luz, Plutão é a escuridão, eles vão estar em conjunção. Conjunção é um aspecto que eles estão coladinhos um no outro, quase que se beijando assim, né? Pra gente que enxerga daqui, né? Não lá no espaço, mas pra gente que do ponto de vista da Terra é quase que um beijo. Imagina um beijo de uma treva e da luz, né? Não que Plutão seja treva, mas ele trabalha com a escuridão. Então talvez seja para realmente a gente poder dessa junção desses dois aprender alguma coisa enquanto ser humano, enquanto seres espirituais, e aprender através do coletivo, né? Da ajuda com o outro, da ajuda com o próximo, certo? Eu vou abrir um pouquinho, eu sei que a gente já está bem no limite, mas vou abrir só para alguma questão, algum comentário, pessoal de casa que está aí, se quiser. A Letícia. Tá. Pode falar, Letícia. Já que eu tenho ouvido de alguns espiritualistas, né, falando sobre esses apagões, inclusive de a gente tocar alimentos, a água, né, trazer de volta o radinho de pilha, que vai acontecer, né, uma possibilidade, como tu falou, mas eu já tenho ouvido, já faz um ano que eu tenho ouvido sobre isso. Exatamente. Eu, na época da pandemia, comecei a ouvir algumas pessoas que eu seguia, né, dentro do espiritismo e do espiritualismo, e já tinha ouvido. Tanto que eu, na época, eu jurava que era dentro da pandemia aqui. Porque se vocês procurarem no YouTube, o Trigueirinho, tem um vídeo dele que é muito interessante, que ele fala assim, ó: quando o apagão acontecer, não abram as portas. Nossa, aquilo foi uma coisa que me marcou tanto, sabe? Que ele disse: não abre nem pro teu parente. Se alguém bater na tua porta pedindo ajuda, não abra, porque nós não sabemos o que está do outro lado. E aquilo me assustou tanto, porque eu não entendia se ele estava falando no sentido literal, né? Ou se ele estava falando, te cuida, não é bem assim, não vai pra rua, né? E eu achei que aquilo era muito do Covid, sabe? Porque eu fico imaginando que, alguém bateu na minha porta, e se essa pessoa tá com Covid? E eu tô aqui trancadinha, e ela veio me pedir uma cebola, e aí eu dei a cebola e me contaminei, entende? Eu pensava muito nisso, né? Porque se a gente parar para pensar, ok, vai haver um apagão, mas como assim eu não vou ajudar, né? A minha irmã vai bater na minha porta, eu não vou abrir, né? O que é isso quer dizer? Mas eu acho que fica uma reflexão, talvez para a gente tomar alguns cuidados, porque realmente, imagina isso acontecendo para as pessoas que não acreditam em absolutamente nada, para as pessoas que estão aí vivendo, né? Assim, deixa a vida me levar, nada contra o Zeca Pagodinho, adoro ele, mas, né, deixa a vida me levar, é isso aí, não tem nada ali daqui. Como que essas pessoas vão lidar com isso? Que tipo de desespero que nós vamos ver na rua? Então, realmente, há de haver um cuidado, né, com essa questão. Mas sim, fala, Letícia. A minha percepção, né, eu percebo assim que o Covid já trouxe, a pandemia, né, do Covid, já foi um despertar para muita gente da espiritualidade. E talvez, né, esse apagão, se vier a acontecer, daí sim vai ser mais uma explosão, né? Não é solar, mas uma explosão para as pessoas buscarem a espiritualidade como autoconhecimento. Né? Talvez seja uma continuação do Covid, né, na minha percepção. Sim. Né? Uma outra maneira para se conhecer, se trabalhar. Exatamente. Não deixa de ser uma continuação de uma pandemia. Claro, não vai ser uma pandemia no sentido de doença, né? Mas pode ser algo geral, pode ser, né? Se for só no Brasil, nós vamos ter que lidar com isso, ok? Mas se for uma coisa geral mesmo, mundial, né? Se a gente parar para pensar, não tem para onde correr, tem que despertar, meu amor. Tu tem que, né? Tu não tá aqui a passeio, sabe? A vida não é só comer, beber e ver futebol.
Não é isso, sabe? Então as pessoas têm que se dar conta. E a gente chegou eu vi também muito isso lá no Covid, na questão da pandemia, eu vi muitos espiritualistas dizendo isso, que a própria espiritualidade que comanda, e eu não vou entrar aqui nas questões do pessoal, dos governadores do planeta, né, espirituais, mas eles dizendo que o Covid veio, que eles deixaram, né, que era uma coisa meio que das trevas, para desestabilizar todos nós e tal, mas que eles deixaram vir e amenizaram muita coisa, porque eles sabem que nós precisamos desse tipo de dor, porque não dá mais para ser do jeito que tá. Então a gente precisa, em algum momento a gente vai ter que lidar com uma grande dor, não é com uma coisa pequenininha, porque é muito fácil eu estar vendo a TV na minha casa, nossa, inundou a casa daquela pessoa, né, eu vou rezar por ela, né? Não estou dizendo que seja errado fazer isso, não é isso, mas assim, qual é a nossa evolução? Como é que o ser humano evolui? Né? Só tem 2 jeitos, pelo amor ou pela dor, né? Ninguém está evoluindo pelo amor, ninguém está conseguindo se dar as mãos, fazer Vai ser mais difícil. Vamos dificultar um pouquinho, né? Já veio a pandemia, então vamos agora tirar. E o que é o Saturno, que eu falei? A escassez. Ele tira o que mais... Sabe aquele pai, eu vou te tirar a tela, porque tu não faz mais nada da tua vida, eu vou tirar o celular e vou esconder lá por um tempo e aí tu vai melhorar. É isso. É a escassez, né? É o limite, é a fronteira. Então ele vai trabalhar o tempo todo no ano com isso, com os limites. Tu vem só até aqui, porque até lá tu só vai se eu deixar. Se tu evoluir, aí tu pode dar mais um passo. Se tu não aprendeu a lição, tu vai ficar aqui, ó, no meu cercadinho, onde eu posso estar te vendo. E aqui tu vai, né? Tu vai dar umas machucadinhas aqui em ti mesmo. Como é que a gente dizia? Vai lá sentar na cadeirinha do pensamento. Né? É Saturno falando pra gente. Aí vai lá pra cadeirinha do pensamento, vai refletir sobre o que tu fez, sem celular, né? Pra gente dar uma despertada. Então, isso tem muito a ver com Saturno, não é? Quando eu vi esse cálculo aí dessa previsibilidade do apagão, eu disse, nossa, isso não é só o Plutão, mas isso tem muito a ver com Saturno, porque Saturno, ele tira de ti. E ele tira aonde te convém, aonde te dói, para te crescer. Não é por maldade, né? Como ele tem essa fama do grande maléfico, mas não é por isso, é justamente para ti, porque ele sabe que tu só vai aprender assim. Então depois ele vai te dar, e vai passar, e vai vir um tempo de tecnologia muito melhor, vai ser uma coisa maravilhosa, mas tem que ter. Que eu vejo muito assim, ó, a questão da pandemia, todo mundo ficou muito mais conectado, porque tu estava dentro da tua casa. Claro. E aí é aquela anestesia geral. Sim. Né? E aí vamos tirar então o que te anestesia. A distração. E aí tu vai ter que lidar com o teu próximo. Exato. E contigo mesmo. No escuro ainda. Como quem diz assim, ó, tu não vai ter a notícia que o governo está te dando, que está resolvendo lá com cesta básica, tu não vai ter nada. Tu não vai ter aquela sériezinha. Tá um caos lá fora, mas tu tá na Netflix, né? Tudo bem, tem que ficar em casa mesmo. Não. Tu vai ter que ler um livro pra se distrair, meu amor. As velas não tem dia. Com a vela, né? Então é assim. Foi o que tu falou de, né? Ao invés de mandar uma mensagem, eu vou lá. Como é que tu vai saber? Como é que eu vou saber como é que tá a minha mãe, o meu irmão, entendeu? Voltar. Eu vou ter que voltar naquele tempo que a gente vivia muito bem sem o celular, né? Como é que as pessoas nos achavam? Porque a gente fica, fulano, tu não tens teu celular, eu não te achei. Mas como é que antes tu deixava um recado em casa? Ninguém morria, né? Mandava uma carta, né? Fulano não tá, eu queria deixar um recado, né? Nós tinha até a secretária eletrônica, que já era um avanço. Chegava e ouvia, fulano me ligou, ok? Né? Então assim, claro, fala, querida. Grace. Oi. a todos. Eu vou ter que ir daqui a pouco, então queria agradecer a Jaque pelas informações. E no começo eu fiquei um pouco assustada, confesso. Mas assim, depois pensando, né, eu acho que nós estamos já numa pandemia
que é a pandemia das telas, né? É. Por exemplo, uma grande questão é os celulares dentro das escolas. Agora parece que estão querendo aprovar uma lei que proíba, né, as crianças de levarem, porque está livre, né? Cada escola decide o que fazer. E eu pelo menos observo nos meus filhos uma luta interna, né? Porque o celular ele realmente tira total a presença da pessoa, né? Total. E eu observo nos meus filhos, eu observo minha amiga, minha mesma faixa etária, eu observo em jovens com poucos anos, eu observo meu sogro que tem 90 anos. Ele sai em casa do celular e daqui a pouco ele está aí no celular. Uma dependência. E amigas que a gente sai para bater papo, daqui a pouco tu pensa, não estou mais ouvindo uma voz, a pessoa está no telefone. Né? Tá ali conversando contigo e daqui a pouco tá vendo um vídeo. Os meus filhos, eles estão muito, assim, impactados, eu percebo, né? Sim. Não positivamente como poderia ser. Claro. Porque as crianças têm o mundo na palma das mãos, elas poderiam aprender com muito mais facilidade. E elas vêm com essa facilidade, né? São espíritos que estão vindo com essa facilidade tecnológica porque já conhecem lá. Isso. E por exemplo, se a Revolução Francesa, eles estudaram isso esse ano. Eles poderiam ter assistido vários filmes sobre a Revolução Francesa e aprofundado a temática. Eles não assistiram nenhum. Eles continuaram estudando do mesmo jeito que a minha mãe estudava, né? Uma pena. Pegando o material que estava no sistema, fazendo o resumo. Então, tem uma coisa aí que está muito errada, né? Entre educação, entre tecnologia, entre os recursos que estão à nossa disposição, o uso que está se fazendo deles. Talvez lamentável um apagão para que a gente possa discutir isso, mas talvez seja uma porta, né, de reflexão, de conversas que tragam novas soluções, e soluções onde os jovens não percam a presença. E uma outra coisa que agora começou a mídia a divulgar, porque antes era proibido, mas agora está tão sério que a mídia já está falando de um jeito muito cuidadoso, é o suicídio entre os jovens. Ah, sim, eu já ouvi muito falar. E jovens cada vez mais jovens, né? Cada vez mais jovens, exato. Então, agora os próprios hospitais estão assustadíssimos, né? Com os jovens internados, com os jovens medicados, outra pandemia, o uso de medicação irrestrita para tudo, né? Medicação para acordar, medicação para dormir, medicação para se manter em pé. A medicação é fantástica, né? A gente curou quantas vidas, né, se salvaram pela medicação, mas não quando se usa para ficar acordado até não sei que horas, para ser o melhor em tal coisa, para não perder para é os dois lados, né? Como performance só, né? Não como saúde. E a questão da juventude. Performance também não seja importante, mas daqui a pouco parece que a gente só tem zumbis no mundo, né? Não tem mais ninguém de verdade, né? Exato. Que sofre, ninguém que sente a sua dor e troca e compartilha e conversa. Exato. Enfim, só queria falar disso, que me veio, agradecer de novo. Eu que agradeço. Os outros queridos que devem estar aí, mas foi um prazer passar essa horinha e meia com vocês. Obrigada, eu que agradeço. Eu refletindo muito mais sobre tudo isso que tu trouxe já. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Graci. Obrigada. Beijo. Muito obrigada. E a questão dos jovens, só para a gente concluir, eles já vêm, a Carla até tinha falado isso, eles já vêm com essa missão de transformar o planeta, né? Então, o que acontece que eu vejo muito? Eles vêm para cá, claro, a gente reencarna e esquece tudo, eles estão completamente perdidos. Porque eles têm uma coisa, eles são diferentes, eles precisam fazer algo pelo planeta, mas chega aqui eles se perdem por causa disso. Por que é por causa disso? Porque para eles isso é normal, é natural, porque da onde eles vêm, isso aqui não representa mais nada, eles estão muito avançados, porque são esses jovens que vão ser os novos cientistas, né? Então, eles vêm para cá. E aí, claro, entra toda essa questão
do materialismo, da educação, de tudo, né? Que eles se perdem. Porque na verdade eles não eram. Por causa da gente. Se perdem por causa Não, muito do. deles, Exato. eles, Porque a gente não sabe Nós conduzir. somos o espelho. Né? Nós não sabemos conduzir, porque eles vêm com Não, equilíbrio. um avanço tão grande que eles nos dão aquele opa, né? Então a gente, então, né? E eles acabam se perdendo da missão deles, porque a missão deles é evoluir o planeta, fazer essa nova geração aí, porque agora vai nascer até esses próximos 20 anos, essas crianças que vão nascer vão ser crianças de Plutão e Aquário. Então elas já vêm avançadíssimas, né? Então tudo isso são coisas que a gente tem que pensar também, né? Como eles estão sofrendo, porque eles travam a nossa geração, né? Que é diferente, né? É um conflito de geração muito grande ali, né? Então a gente não sabe muito bem como lidar com isso aqui, porque como ela falou ali, a gente se encantou, né? A gente passa essa distração, esse encantamento para eles, mas eles são puros, eles não precisavam estar viciados nisso como nós, né? Eles vieram com outra coisa. Então tudo isso tem que ser revisto, tudo isso tem que ser repensado. E talvez faça sentido um apagão. Né? Talvez faça sentido. Espero que não aconteça, mas que a gente possa estar prevenido, né? E olhar mais para dentro e olhar mais para as nossas questões espirituais, porque aqui é só uma passagem, né? A gente sabe. E se a gente não fizer tudo direitinho, a gente vai voltar e vai ser pior. Às vezes eu falo, não vamos voltar pra cá, né? Não sei, né, se a gente vai voltar pra cá, mas às vezes eu fico pensando, não, eu vou deixar pra outra vida, eu não vou resolver isso aí com essa pessoa, coisa chata. Aí depois eu não, eu vou lá resolver. Daqui a pouco eu vou voltar como irmã, como mulher. Não, aí não dá, né? Porque aí eu vou resolver agora que eu sou só colega de trabalho, né? E depois o laço estreito, fica pior aí. Então, né? Tá, gente? Muito obrigada. Obrigada.